tema complexo que exige uma reflexão mais profunda e que transcenda a questão do senso comum, pois é um tema de muita responsabilidade. Dizia eu que, quanto ao mérito em si deste tema, eu diria que tem duas questões distintas, que é a questão do preconceito, e neste âmbito, ao meu ver, nós temos obtido progressos importantes, uma vez que a questão do preconceito racial vem sendo bem trabalhada, ao meu ver, e nos dias de hoje é muito mais árduo do que era antigamente alguém que padeça ainda deste absurdo, deste atraso, né, que é discriminar um outro ser humano simplesmente por sua cor de pele, que é uma coisa que, obviamente, todos nós sabemos, não faz o menor sentido. Agora, tem um outro ponto, que aí é um ponto realmente mais complexo, que é o problema social, e que ontem foi dito até a exaustão de que a população negra, parda, indígena e cigana compõe a maioria dos bolsões de pobreza do país. É uma situação muito complicada de ser resolvida, porque, vejam bem, senhoras e senhores, nós precisamos ter o cuidado para não buscar resolver uma injustiça com outra injustiça, que seria preterir pessoas tendo por critério a cor de pele. Sim, uma vez que, quando nós privilegiamos alguém, nós estamos preterindo um outro alguém. E o que eu questiono é justamente se a cor de pele deve ser critério para isso. E, ao meu ver, não é. Não deveria ser. Porque isso gera alguns problemas. Como, por exemplo, questão de fraudes. Já temos tido problemas, né, vereador Renato, com pessoas que alegam ter uma determinada cor de pele para obter determinados benefícios em concursos públicos, vestibular, essas coisas, e agora até mesmo na política. Isso acaba levando a uma coisa que eu considero muito grave e um retrocesso terrível, que eu considero inadmissível, que é um tribunal racial. E eu penso que é inadmissível nós termos tribunais raciais nos dias de hoje. Por que nos dias de hoje? Sobretudo por duas questões. Uma, porque essa questão de cor de pele é uma questão que já deveria estar superada. E outra questão é que, principalmente, o Brasil é um país totalmente miscigenado. O Brasil é um país que é conhecido por abrigar todos os povos do mundo. Aqui nós temos os descendentes de europeus, os descendentes de africanos, os descendentes de japoneses, né, vereador Nori? E os povos originais dessa região que foram convenientemente chamados de indígenas, né, ou os ameríndios, enfim. A questão de cotas será discutida posteriormente, oportunamente, quando for apresentado nessa casa um projeto que diz respeito a isso, a questão de cotas para concursos públicos. Então, não vamos entrar nesse ponto. Mas o fato é que eu defendo que ter como critério cor de pele, isso acaba causando um segregacionismo. E acaba trazendo à tona, sim, um discurso racista. Pois, afinal de contas, por que se importar tanto com raça? Uma vez que, nas áreas mais pobres, nas áreas socialmente vulneráveis, nós não temos apenas esses grupos étnicos citados nesse projeto, mas tem também descendentes de europeus. E, ao meu ver, eles não podem ser preteridos, pois a condição é a mesma, o que conta é a condição social.
Logo, para concluir essa primeira parte, eu diria que para nós equilibrarmos esses erros do passado, que de fato nós estamos pagando sim por erros do passado, muitos erros do passado, que a geração de hoje não tem culpa. Mas nós temos aqui uma série de consequências de uma questão nacional e até mundial, que nós estamos pagando por esses erros, por desequilíbrios, por equívocos terríveis que foram cometidos lá atrás e que, ao meu ver, podem ser equilibrados, devem ser equilibrados com educação de qualidade e com a profissionalização, com a devida assistência a esses bolsões de pobreza, a essas pessoas que carecem de oportunidade. E aí nós entramos numa questão muito mais complexa, porque isso exigirá uma política muito, muito séria e que não será a curto prazo, certamente. Isso poderia ser muito mais breve, com boa vontade. Muito bem. Eu vou agora tratar desse projeto de lei, que, em linhas gerais, eu já adianto, é um projeto até bom, mas o que eu discordo é quando trata dessa questão racial. Vamos lá. Vamos, então, aqui para os objetivos do PLAN-MUPIR. 1. Efetivar a política de promoção de igualdade étnico-racial intersetorialmente, considerando a transversalidade do tema com o alcance das metas pactuadas pelas secretarias e órgãos municipais voltadas para a população negra. Enfim, não sei, eu acho que seria interessante nós sabermos quais são essas metas pactuadas pelas secretarias e órgãos municipais. Mas, enfim, eu penso que poderiam ser voltadas para a população, ponto. Para a população carente. 2. Contribuir para a garantia de acesso aos direitos fundamentais da população, ponto. Só que aí continua, negra, preta, parda, indígena, cigana, promovendo a inclusão integral e igualdade social. Perfeito, promovendo a inclusão integral e igualdade social. Mas, ao meu ver, não precisaria ter essa discriminação por raça, por cor de pele. População, ponto. 3. Promover os direitos humanos através de ações afirmativas e valorização da população negra, preta, parda, indígena, cigana e demais grupos étnicos. Não sei quais seriam essas ações afirmativas, mas, enfim, promover os direitos humanos é sempre importante e isso eu penso que é indiscutível. 4. Enfrentar e combater o racismo, a discriminação, preconceito e todas as formas de violência contra a população negra, preta, parda, indígena, cigana e demais grupos étnicos. Aí sim. Concordo. Esse ponto concordo. Precisamos sim enfrentar e combater o racismo, porque isso é uma prática que não pode ser admitida. Certo? Muito embora tenhamos que ter cuidado, pois essa pauta hoje é muito utilizada de forma politiqueira, ideologicamente, de forma indevida muitas vezes, promovendo o ódio. Mas isso precisa sim ser combatido. E quinto objetivo, finalizando aqui, realizar o monitoramento e avaliação periodicamente das políticas públicas e ações afirmativas e promovendo diálogo com a sociedade civil organizada. Ok. Vamos aqui tratar da emenda aditiva da nobre vereadora Carol D'Artora. Objetivo 1, inclusão do quesito raça-cor nos cadastros da Coab. Eu não concordo com isso, eu não consigo entender por que colocar mais uma vez essa questão étnico-racial aqui no Brasil, que já é um país absolutamente miscigenado. Uma vez que eu não vejo por que colocar isso, porque eu não veria jamais sentido para isso ser um fator de benefício ali na fila da Coab. Quem está na fila da Coab é porque tem essa necessidade de habitação. Eu penso que o critério precisa ser social, não racial.
Objetivo 2. Implementação de políticas públicas para assegurar o direito à moradia adequada da população negra e povos indígenas que vivem em favelas, ocupações irregulares, assentamentos urbanos subnormais e ou anormais em áreas de risco ou processo de degradação. Que ele coloca aqui, ação meta. Criação de políticas públicas e programas municipais para a urbanização de favelas. Acho muito interessante essa questão de urbanização de favelas, dar moradia digna. Mas, mais uma vez, eu penso que dispensa a necessidade da questão racial. É uma questão social. Precisamos, sim, trabalhar essa questão de urbanização de favelas. Bastante interessante isso. Objetivo 3, produção habitacional de interesse social, criação de políticas públicas e programas municipais para habitação de interesse social. Eu não sei o que é habitação de interesse social. Eu não sei se a vereadora Carol está presente, ela não marcou presença, eu suponho que ela deve estar presente, uma vez que é um tema muito importante e é da bandeira dela. Então, até eu gostaria de pedir à vereadora que nos explicasse brevemente, na sequência, quem sabe numa parte, o que é essa questão de produção habitacional de interesse social, só para nós termos conhecimento. Objetivo 4, urbanização de lotes para famílias de baixa renda. Perfeito, concordo plenamente. Objetivo 5, promoção de regularização fundiária de ocupações regulares do município com documentação e registro em cartório. Conheço esse drama, já estive em algumas ocupações da cidade e sei das necessidades dessas pessoas que vivem em áreas irregulares e sei da dificuldade da burocracia que é essa questão de regularizar. E eu penso que seria muito interessante nós termos uma política pública mais eficiente, mais eficaz para resolver essa questão. Então, concordo também com esse objetivo 5 dessa emenda aditiva da vereadora Carol D'Artora. Objetivo 6, urbanização de áreas periféricas onde residem populações de baixa renda do município. Eu até cito, interessante isso, até cito aqui um projeto que eu gosto muito, muito mesmo da administração municipal, que é o bairro Novo da Caximba. Tenho andado bastante lá pela Regional Tatuquara, que é a região que mais tem a crescer aqui em Curitiba. E o bairro Novo da Caximba é um projeto realmente que me fascina, Então, eu acredito que tem a ver com isso. E o objetivo 7, finalizando aqui, promoção de aproveitamento de espaços vazios, subutilizados, abandonados em áreas ociosas que estejam em confronto com a função social da cidade para redução do déficit habitacional municipal. Também eu precisaria entender isso. 30 segundos, vereador. Que não ficou claro para mim. Gostaria de prorrogar, senhor presidente. Agora a terceira parte, ok? Tratamos do mérito da questão em si, tratamos do projeto. Improrrogável o tempo, tá? Conforme o acordo, é um tempo só de 15 minutos. Ok. Sendo assim, concluo dizendo, nobres vereadores, já adiantando meu voto aqui, como tem vários pontos que eu concordo nesse projeto, todavia tem, ao meu ver, um vício muito complicado, que é essa questão racial. Isso tudo deveria ter fundamento social e não racial. Tem pontos que eu concordo, mas eu não posso concordar com isso. Logo, o meu voto será a abstenção, tanto para o projeto quanto para a emenda. Obrigado, aditiva. Vereador Éder Borges. Obrigado, senhor presidente. 34 votos sim, uma abstenção. Aprovado o projeto.